Meu nome é irrelevante. O que importa aqui é o que eu vi, o que vivi e o que quase me custou a sanidade. Faz pouco mais de 6 meses que fui contratado como técnico de autópsia em um dos maiores institutos médico-legais do estado. Não era o meu emprego dos sonhos, mas para quem passou anos revezando entre plantões exaustivos em hospitais públicos, aquilo parecia uma promoção. Salário melhor, rotina previsível e, de certo modo, paz. Ou pelo menos era o que eu pensava. A rotina nos primeiros dias foi o que se espera. Checagem de documentos, preparação dos corpos, catalogação e auxílio direto aos legistas durante as necropsias. Havia um protocolo rígido, um fluxo de trabalho meticuloso, mas logo começaram a aparecer alguns detalhes que não se encaixavam. Certas fichas vinham com informações rasuradas, datas que não batiam com os registros da polícia e, o que mais me incomodava, as causas da morte eram muitas vezes descritas de maneira vaga. Insuficiência respiratória, parada cardiorrespiratória, colapso sistêmico. Termos genéricos demais, quase como se alguém quisesse evitar a verdadeira resposta. Mas foi nas marcas nos corpos que a coisa começou a tomar forma. Pequenas cicatrizes, muitas vezes na altura do abdômen ou do tórax, tão sutis que passariam despercebidas se você não estivesse prestando atenção. Não constavam em nenhum relatório médico prévio, e o padrão era sempre o mesmo. Suturas muito bem feitas, recentes, em pessoas que, oficialmente, nunca passaram por nenhum procedimento cirúrgico. E o mais estranho, todos esses corpos vinham com a mesma descrição social: indigentes, moradores de rua, sem identificação ou parentes próximos. Comecei a arquivar essas ocorrências por conta própria. Anotava os nomes dos legistas envolvidos, os horários de entrada dos corpos, as observações clínicas. E quanto mais eu fazia isso, mais os padrões ficavam evidentes. Sempre os mesmos 2 médicos envolvidos. Sempre os corpos encaminhados durante o plantão noturno. Sempre autópsias rápidas, concluídas em tempo recorde. Comecei a fazer perguntas, primeiro de forma casual, tentando entender se havia algum histórico comum entre os casos. Mas a reação foi sempre a mesma. Um silêncio desconfortável, olhares desviados e, eventualmente, alguém me dizendo para não me envolver demais. Foi aí que decidi investigar por conta própria. Aproveitava os plantões noturnos para vasculhar arquivos antigos, vasculhar laudos antigos, muitos dos quais tinham páginas faltando ou estavam claramente adulterados. Uma noite, encontrei um relatório de 5 anos atrás, com o mesmo padrão. Homem desconhecido, sem antecedentes médicos, morto por colapso sistêmico. A foto do corpo mostrava a mesma cicatriz no abdômen. Anexado ao laudo, um parecer de necropsia assinado por um dos médicos ainda em atividade. Só que dessa vez, a causa da morte original havia sido alterada manualmente. A alteração era grosseira, como se quem tivesse feito estivesse com pressa, ou nervoso demais para prestar atenção. Na semana seguinte, durante um turno tranquilo, um corpo chegou pouco antes da meia-noite. Homem, aparentando uns 50 anos, encontrado morto em um terreno baldio. Sem documentos, sem roupas, apenas um lençol sujo cobrindo parte do corpo. O odor indicava morte recente, talvez algumas horas. Ao preparar o corpo para a autópsia, notei a cicatriz, ainda fresca. E havia algo mais. Um pequeno volume sob a pele, próximo à costela esquerda. Quando fiz a incisão, levei um susto. Era um dispositivo metálico, do tamanho de uma moeda de R$1, com fios finíssimos conectados aos tecidos internos. Aquilo não era um marca-passo. Era rudimentar, soldado de maneira grotesca. Não havia nenhum motivo médico para aquilo estar ali. Se você chegou até aqui e está gostando da história, já aproveita e se inscreve no canal. Deixa o like e compartilha com alguém que curte histórias de terror pé no chão.
Isso ajuda muito a continuar trazendo mais conteúdos assim. Levei o dispositivo comigo, escondido sob as luvas descartáveis. Passei o restante do plantão ansioso, esperando o momento de ir embora. Ao chegar em casa, fotografei tudo e escondi o objeto. No dia seguinte, fingi estar doente e pedi folga. Foi aí que comecei a conectar os pontos. O número de indigentes encontrados mortos em determinadas regiões da cidade tinha aumentado de forma absurda nos últimos anos. E havia um padrão geográfico também. As mortes estavam concentradas ao redor de 2 hospitais específicos, ambos com médicos que já tinham passado pelo instituto em que eu trabalhava. Enviei uma denúncia anônima para o Ministério Público, anexando os arquivos, fotos e datas. Mas nada aconteceu nas semanas seguintes, nem um retorno. E então, começaram as ligações. Número desconhecido, sempre em horários diferentes. Quando eu atendia, silêncio. Quando não atendia, deixavam mensagens com ruídos estranhos. Sons abafados, como se alguém estivesse do outro lado de uma porta espessa, tentando dizer algo sem conseguir. Ignorei. Até o dia em que cheguei no trabalho e encontrei meu armário revistado. Nada faltando, mas tudo fora de lugar. Meus registros, que eu escondia entre papéis comuns, haviam sumido. Naquela noite, 2 colegas me chamaram para conversar. Diziam estar preocupados comigo. Disseram que eu andava tenso demais, que talvez precisasse de um tempo fora, mas seus olhos não demonstravam preocupação. Era algo mais próximo da ameaça velada. Um deles, aliás, era o mesmo médico cujo nome aparecia em todos os laudos alterados. Foi quando percebi que eu estava lidando com algo muito maior do que imaginava. Não era apenas tráfico de órgãos, era uma rede organizada, com proteção interna, talvez até fora dali. Voltei para casa naquela noite sem dizer uma palavra. Sentia como se cada passo que eu desse fosse observado. Não havia provas concretas de que estavam me seguindo, mas o sentimento era persistente. Às vezes, enquanto esperava o ônibus, sentia um carro desacelerar perto demais. Outras vezes, achava que o mesmo homem com capuz aparecia parado na esquina da minha rua. Paranoia? Talvez. Mas naquele ponto, confiar na dúvida já era um luxo. Tentei manter uma rotina discreta. Chegava no trabalho, cumpria minhas tarefas, evitava comentar qualquer coisa fora do protocolo. Mas toda vez que um corpo novo chegava durante a madrugada, meu estômago virava. Já não conseguia ignorar. E foi em uma dessas noites que cometi o erro que me colocou no centro do furacão. Um corpo chegou por volta das 2 da manhã. Mulher, cerca de 40 anos, encontrada caída na calçada, próximo ao terminal de ônibus. A ficha dizia possível overdose, mas ao preparar o corpo percebi algo diferente. A pele estava muito limpa, lavada, o tipo de limpeza que não vem de alguém encontrado na rua. Cortei os lençóis com cuidado e notei mais uma vez as cicatrizes. Dessa vez, 3 pequenas incisões, formando uma linha vertical no abdômen inferior. Estava fresca, mal fechada. Nem parecia que esperaram a pele cicatrizar. Ao fazer a abertura, me deparei com uma cavidade abdominal, vazia. Rins, fígado e parte do pâncreas tinham sido removidos com precisão cirúrgica. O problema? Não havia sinal de hemorragia interna, ou seja, os órgãos haviam sido retirados antes da morte. Aquilo me tirou o ar. Eu sabia que estava diante de um crime, mas não tinha mais registros nem apoio. Tentei registrar imagens com meu celular escondido, mas mal consegui focar. As mãos tremiam. O barulho de passos atrás de mim me fez congelar. Quando me virei, era um dos enfermeiros, parado à porta. Não disse uma palavra. Só me olhou com uma expressão dura, impassível e se virou, indo embora em silêncio. Minutos depois, o corpo foi retirado da sala, levado direto para a câmara refrigerada, sem passar pelo registro final. Na manhã seguinte, decidi que precisava sair dali.
Tirei cópias de tudo o que ainda tinha em mãos, fotos antigas, dados dos plantões, até um print de uma conversa onde um colega dizia para não cutucar onde não devia. Fiz backup em 3 lugares diferentes. Um HD externo escondido na casa da minha avó, um pendrive com um amigo de confiança e um envio criptografado para um jornalista investigativo que aceitava denúncias anônimas. Mas nada disso me preparou para o que aconteceria depois. 2 dias depois, fui chamado para uma reunião com o diretor do instituto. Sala escura, ar-condicionado forte demais e 3 pessoas que nunca tinha visto ali dentro. Nenhum deles se apresentou. Um deles apenas disse: "Queremos saber o que exatamente você está procurando." Fingi não entender. Disfarcei. Disse que tinha feito apenas uma observação sobre inconsistências nos laudos. Eles apenas se entreolharam e a resposta foi seca. "Essa conversa não deve sair desta sala. Estamos claros?" Concordei. Saí da sala suando frio e não voltei mais para aquele lugar. Nos dias seguintes, tentei seguir a vida, mas a sensação de ser seguido só aumentava. Comecei a receber mensagens no celular com frases genéricas como "sabemos o que você viu" e "não se envolva mais." Troquei de número. Me mudei para a casa de um primo em outra cidade, sem avisar ninguém. Mesmo assim, naquela primeira noite, um carro preto ficou estacionado a 100 metros da casa até o amanhecer. Mas eu tinha uma carta na manga. O jornalista respondeu. Pediu uma reunião presencial. Marquei em um local público. Levei as cópias físicas. Contei tudo. Ele ouviu com atenção, fez anotações, gravou nossa conversa. Disse que aquilo exigia mais investigação, mas que o material era forte. Ficamos de manter contato. E então, 3 dias depois, ele desapareceu. O site dele saiu do ar. O telefone só dava caixa postal. Tentei procurar notícias, amigos, parentes. Nada. Era como se ele nunca tivesse existido. Nesse ponto, percebi que talvez eu nunca fosse conseguir expor tudo isso. Que eu estava lutando contra algo com tentáculos profundos demais. Não só no instituto, mas em hospitais, polícia, talvez até na imprensa. Apaguei o que restava dos arquivos digitais, destruí o pendrive e sumi. Cortei vínculos com todo mundo. Só deixei essa história registrada aqui em áudio para que fique viva de alguma forma. Se você está ouvindo isso agora, talvez ainda haja tempo para fazer algo com essas informações. Mas saiba, isso não é uma teoria, não é invenção, é real. Eles existem, operam à sombra da burocracia, da indiferença e da invisibilidade social. E continuam tirando vidas que ninguém vai reclamar. Desde então, vivo me escondendo, trocando de nome, de cidade, de rotina. Não é uma vida fácil, mas é a única maneira que encontrei de continuar respirando. O silêncio virou meu abrigo e o medo, meu companheiro constante. Já pensei em tentar novamente, expor tudo com mais força, reunir provas novas, mas a verdade é que o sistema que encobre esses crimes é feito de concreto e eu sou só carne. Ainda acordo no meio da noite com a sensação de que alguém entrou no quarto. Evito espelhos, evito janelas abertas. Às vezes me pego pensando se tudo isso não vai acabar em algum beco escuro, com minha ficha marcada como colapso sistêmico e uma cicatriz discreta abaixo das costelas. Mas se isso acontecer, alguém vai lembrar da minha voz. Você que ouviu essa história até aqui, faça com que ela não morra comigo. Compartilhe, fale sobre ela, preste atenção aos detalhes que o mundo finge não ver. Porque nem todo terror vem de monstros ou maldições. Às vezes ele veste jaleco, assina laudos e trabalha de madrugada. E lembre-se, histórias como essa ainda existem. Você só precisa saber onde olhar. Trabalho como médica legista há mais de 8 anos. O turno da madrugada é onde sempre me senti mais à vontade.
Não havia interrupções, ninguém fazendo perguntas, ninguém tentando disfarçar nervosismo em corredores frios. Era só eu, os corpos e os relatórios. Parece mórbido, eu sei, mas no silêncio da madrugada, a verdade sempre parece mais nítida. Tenho o hábito de gravar todas as autópsias, uma prática comum para documentação e segurança jurídica. Meu gravador digital fica preso ao jaleco e assim que inicio um procedimento, aperto o botão vermelho e deixo ele trabalhar enquanto descrevo cada detalhe. Lesões, dados clínicos, observações. Nunca tive problema algum com isso. Até há 2 semanas. Era uma noite comum. Peguei a ficha de um homem de 29 anos, encaminhado como vítima de overdose. O corpo estava gelado, mas sem os sinais típicos de um colapso respiratório. Havia algo sutilmente errado. Talvez o tom da pele, talvez a rigidez precoce demais. Mas o que realmente me deixou desconfortável veio só depois, já em casa, quando fui revisar o áudio. No meio da gravação, entre a minha descrição das lacerações no braço e a retirada dos órgãos, ouve-se claramente uma frase dita por outra voz. Não era a minha hora. Parei o áudio imediatamente, recuo, reproduzo de novo. Está lá. Frase limpa, sem ruído, entre 2 falas minhas. Não era meu assistente. Ele nem estava presente naquela madrugada. Aquilo me incomodou profundamente. Tentei racionalizar. Defeito na gravação, sobreposição de vozes de outro arquivo, algo técnico. Mas ainda assim, fui dormir mal. O tipo de sono onde você acorda mais cansada do que quando deitou. Na manhã seguinte, voltei ao instituto decidida a verificar os dados do paciente. O laudo do pronto-socorro era vergonhosamente vago. Suspeita de overdose, encontrado inconsciente em via pública sem sinais evidentes de trauma. Isso não dizia nada. O toxicológico, feito de forma rápida, não acusava nenhuma substância específica. Resolvi puxar os últimos atendimentos noturnos do hospital. Quase todos os casos de overdose vinham com descrições semelhantes. Foi aí que decidi revisar os áudios de outras autópsias das últimas semanas. E então, a coisa escalou. No áudio de um homem de 47 anos, vítima de suposta parada cardíaca, ouço algo abafado, uma voz feminina que diz: "Eu pedi ajuda." Em outra, de uma jovem de 22 anos, ouve-se entre os ruídos da sala: "Ninguém me escutou." Nenhuma dessas frases foi dita por mim. Nenhuma fazia sentido dentro de um ambiente clínico estéril e silencioso. Eu comecei a catalogar os áudios, isolar os trechos, comparar timbres, datas, tentar montar uma linha lógica. E a única coisa que emergia dali era a repetição de um padrão de silêncio quebrado por pedidos, reclamações ou frases desconectadas, todas sugerindo algo interrompido. Se você chegou até aqui, já deve estar começando a sentir o que eu senti. Aproveita e se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com alguém que ama uma boa história de terror realista, porque o que vem agora é só o começo. Voltei à ficha do primeiro corpo. Fiz o que talvez não deveria. Liguei para o hospital e pedi, como legista responsável, o prontuário completo. Fui ignorada no começo. Depois me pediram ofício, protocolo, papelada. Quando consegui acesso, quase 1 semana depois, notei a primeira falha grave. O horário de entrada do paciente não batia com o horário registrado na ambulância. Havia um vão de quase 40 minutos. Tempo demais entre o resgate e a entrada no hospital. Tempo suficiente para qualquer coisa. Comecei a cruzar os horários de outros pacientes com a ficha da emergência. Achei pelo menos 4 casos com lacunas semelhantes. Liguei para 2 plantonistas da época, os 2 me disseram que era impossível lembrar de tudo, o turno é corrido, sabe como é. Não, eu não sabia, e estava claro que alguém queria que eu não soubesse mesmo. Os áudios continuavam vindo. Em 1 semana, mais 2 vozes apareceram. Uma dizia apenas, "Dói", a outra, mais confusa, "Eu vi quando desligaram."
Essa última me tirou o sono. Era o corpo de uma idosa, sem sinais claros de abuso, levada como vítima de queda. O laudo dizia que ela perdeu os sentidos e não respondeu às manobras. Mas não havia nenhuma evidência de traumatismo compatível. E o ECG foi interrompido de forma abrupta, nada registrado, após 03:12, mesmo com manobras descritas até 03:25. A partir daí, deixei de confiar nas fichas. Comecei a visitar os locais dos resgates informados. Falei com pessoas próximas das vítimas, discretamente. Um segurança noturno me disse que viu um dos pacientes andando sozinho antes da chegada da ambulância. Um vizinho comentou que a idosa ainda conversava antes dos paramédicos entrarem. Um atendente de farmácia contou que viu uma das jovens tentando pedir ajuda pelo celular, mas ela desapareceu antes que ele pudesse sair do balcão. Tudo isso pode parecer coincidência, e talvez eu também tenha pensado assim no começo. Mas quando você revê horas de gravações clínicas e encontra repetidamente vozes que não deveriam estar lá, todas dando sinais de que algo foi interrompido, você começa a aceitar que o erro não é seu. Eu parei de usar o gravador do jaleco. Hoje eu gravo com um equipamento meu, externo, e guardo os arquivos longe do instituto. Ainda estou tentando entender a extensão disso tudo. É negligência, é crime, é desinteresse crônico do sistema, tudo ao mesmo tempo. Só sei que nas madrugadas agora, o silêncio não parece mais tão honesto. Comecei a manter um diário pessoal, algo que nunca fiz antes. Nele, anoto cada inconsistência, cada detalhe aparentemente insignificante que encontro nos relatórios. Escrevo até as sensações que tenho durante os procedimentos. Não porque acredito que isso vá servir de prova formal algum dia. Sinceramente, acho que se alguém visse esses relatos, chamaria um psiquiatra. Mas me ajuda a manter a linha, a não esquecer o que realmente vi e ouvi. 2 noites atrás, um novo corpo chegou. Homem, 34 anos, sem identificação, encontrado desacordado em uma escadaria próxima ao centro. O laudo preliminar apontava ataque cardíaco, mas o ECG mostrava algo estranho. A frequência cardíaca caiu em segundos, como se tivesse sido desligada. Não houve arritmia progressiva, nem esforço respiratório, apenas cessou. Durante a autópsia, comecei a descrever o estado dos pulmões, quando, de novo, no meio da gravação, uma frase ecoa no ambiente. Eu ouvi tudo. A voz parecia muito próxima, quase como se alguém estivesse atrás de mim, mesmo que a sala estivesse vazia. A minha mão tremeu tanto que quase deixei cair o bisturi. Parei o procedimento, desliguei o gravador e me encostei na parede fria de inox. Respirei fundo, fechei os olhos por alguns segundos. Era como se o ar da sala estivesse mais pesado. Não sei se você já esteve em um lugar onde o silêncio parece denso, quase como se houvesse uma presença esperando para se manifestar. É assim que o Instituto tem se tornado para mim, principalmente entre 2 e 4 da manhã. Nesse intervalo, os ruídos parecem mais nítidos. O estalo das lâmpadas fluorescentes, o chiado do sistema de ventilação, até mesmo os passos no corredor, mesmo quando não há ninguém escalado para aquele turno além de mim. Voltei ao arquivo do hospital e busquei pelos registros de pacientes que morreram entre os atendimentos e o transporte até a emergência. Encontrei 9, todos com fichas vagas, tempos de espera longos e nenhuma tentativa de reanimação documentada de forma apropriada. Em 3 casos, o próprio atendimento inicial era registrado de forma manual, fora do sistema digital, algo praticamente impossível hoje em dia. Comecei a desconfiar de uma coisa muito mais grave. Havia ali um padrão. E se era um padrão, então alguém estava permitindo ou executando essas falhas intencionalmente. Na tarde seguinte, tentei falar com o diretor clínico do hospital, mas fui barrada. Disseram que ele estava em viagem.
2 horas depois, recebi uma ligação do administrativo do Instituto solicitando que eu parasse de solicitar laudos retroativos de pacientes que já estavam com o caso encerrado. A justificativa foi evitar retrabalho e manter o foco nos novos casos. Isso nunca aconteceu antes. Nunca. E foi aí que tomei uma decisão arriscada. Enviei os áudios isolados das vozes para um técnico forense de confiança, alguém que trabalhou comigo no início da carreira e que hoje presta serviço como consultor independente. Ele me respondeu em 2 dias. Esses áudios não têm sobreposição técnica, são gravações contínuas, sem cortes. As vozes estão captadas no mesmo ambiente acústico. Não há edição, não há manipulação externa. Se não foi você quem falou, então havia outra pessoa na sala. Mas eu sei que não havia. Eu verifiquei, tranquei as portas, estava sozinha, sempre estive. Na última madrugada, fui chamada para um atendimento externo. Um corpo havia sido encontrado no estacionamento do próprio hospital, dentro de um carro. Aparentemente, o paciente teve um mal súbito logo após receber alta. Isso, por si só, já era estranho. Mas quando cheguei e vi o corpo, tive certeza de que já o havia visto antes. Era o mesmo homem que aparecia como acompanhante de uma das vítimas anteriores, aquela jovem de 22 anos. No sistema, ele sequer aparecia como parente. Não tenho mais dúvidas de que estou tocando numa ferida que alguém quer manter escondida. E cada nova voz que surge nos áudios não me assusta mais. Elas parecem querer me mostrar algo, como se todas contassem partes diferentes de um mesmo quebra-cabeça. E isso talvez seja o mais perturbador. Eu comecei a esperar por elas. É como se cada nova frase, cada novo registro, fosse uma peça que me aproxima da verdade. O problema é, o que eu vou fazer com ela? Na noite passada, preparei tudo com mais cuidado. Instalei 2 câmeras discretas no centro de autópsia, uma delas posicionada exatamente acima da mesa de trabalho. Ativei também um microfone de captação ambiente, mais sensível que o gravador de voz comum, e iniciei o procedimento como de costume. O corpo daquela madrugada era de um homem de meia idade, vítima de atropelamento, segundo o relatório. Mas o que me chamou a atenção foi a ausência de fraturas compatíveis com o impacto descrito. Havia lesões, sim, mas muito mais semelhantes à contenção física do que colisão com veículo. Durante o exame, enquanto eu descrevia as condições do tecido torácico, uma frase surgiu clara, pausada, como se esperasse o momento certo. Eles sabiam. Parei, não por medo, mas porque naquele instante eu entendi. Aquelas vozes, aquelas frases, não eram manifestações sobrenaturais, nem alucinações. Eram registros reais de um erro sistemático e talvez até criminoso. Eu havia sido treinada para buscar evidências no silêncio dos mortos, mas agora estava diante de algo que ia além do físico. Essas vozes, mesmo que impossíveis de explicar tecnicamente, eram uma forma de denúncia. Um eco do que foi interrompido, um grito de quem nunca teve chance de ser ouvido em vida. Na manhã seguinte, editei um dossiê completo. Separei os áudios, os laudos, os cruzamentos de horários e os documentos que consegui reunir. Tudo devidamente copiado em 3 pendrives. Um deixei com meu colega de confiança. O outro escondi fora de casa. O terceiro está comigo. Hoje, pedi afastamento. Formalmente, por exaustão. Informalmente, porque sei que estou sendo observada. Meus acessos aos sistemas do hospital foram limitados. O técnico que me ajudava parou de responder e percebi um carro estacionado na rua de casa 3 vezes na última semana, sempre com alguém diferente dentro, mas nunca saindo do veículo. Mesmo assim, sigo em paz, porque agora sei que o silêncio das madrugadas não é mais meu inimigo. Ele é a minha prova e vou usá-lo. Seja em um tribunal, em uma reportagem ou em um canal como este, onde a verdade pode ser ouvida por quem realmente presta atenção. E lembre-se,
Às vezes, o que não está nos relatórios é justamente o que mais importa. Até a próxima. Se essa história te prendeu do começo ao fim, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que curte um bom suspense com os pés no chão. Aqui, cada história revela mais do que parece. E você não vai querer perder o que vem a seguir.